Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus, muito bem-vindos ao nosso treinamento online para os líderes de intercessão. São muito bem-vindos. Eu vou entrar nesse assunto já. Então, esse aqui é uma recapitulação, os primeiros quadros. O papel do líder de intercessão no avivamento bíblico. O líder de intercessão no avivamento bíblico, ele tem a finalidade de organizar a equipe e atuar dentro da estrutura ministerial da congregação. Então, ele é nomeado por quem? Pelo dirigente da congregação, tá? Ele é nomeado para atuar durante um período de tempo ali, sempre há um rodízio de liderança, então não é uma função permanente, mas é muito importante. Ele vai ter que desenvolver uma agenda de oração, promovendo a cobertura de intercessão para os ministérios locais, a liderança e as famílias do modo geral. Isso não já fazem, com certeza, né? Mas tem que ter uma agenda, tem que ter uma organização, tem que ter um roteiro de oração, tem que ter alvos de oração, então isso é muito importante. Amém? Bom, seguindo aqui então, próximo quadro, responsabilidades do líder, né? Organizar a equipe, atuar, né, na congregação, né? Já passamos isso aqui, né? E o objetivo, ensinar como criar um plano estratégico. Nós vamos trabalhar esse lado que é muito importante, tá? Como você criar um plano estratégico de oração e de batalha espiritual, certo? Até porque precisamos entender o que é uma estratégia, né? A estratégia é a arte de planejar como, quando e onde agir na batalha. Se um exército tem bons equipamentos de guerra, tem bons soldados, mas não tem boa estratégia, pode perder a guerra, gente. Já aconteceu muito disso, né? Exércitos menores, menos instrumentalizados, com menos munição, com menos equipamento, acabam ganhando a guerra por causa de uma estratégia mais sábia. Então, na guerra espiritual, temos que ter muita, muita estratégia, queridos, tá bom? Isso é importante a gente aprender isso e entender como a intercessão trabalha muito nessa área de batalha espiritual. E na guerra tem que ter estratégia, certo? Vamos voltar aqui. Estou falando sobre estratégia de guerra. Estratégia é a arte de planejar como, quando e agir na batalha. Então, quando você está na batalha espiritual, né, a tendência da gente é começar a tirar para todo lado. E isso é um perigo, né? Você começa, às vezes, expulsar, amarrar, ou até abençoar. Bom, tem que ter discernimento, né? Com quem você está lutando, que tipo de guerra é essa, que tipo de inimigo. Então, é necessário toda uma estratégia que nós vamos passar mais para frente no treinamento específico de batalha espiritual para vocês, tá? Mas só dizendo que é importante a estratégia. Então, agora, como elaborar um plano estratégico? É importante identificar as necessidades e as áreas vulneráveis da igreja e dos membros. Identificar. Tem que ter uma identificação, né? Definir alvos específicos de oração e dividir as responsabilidades entre os intercessores. Então, é muito importante também o item 4 aqui, buscar a direção de Deus continuamente. Não pensa que só porque você fez uma estratégia está tudo resolvido. Calma. Tem que continuamente, que durante a própria condução desse processo de batalha espiritual, pode haver várias mudanças, várias situações que você tem que rever a sua estratégia, rever o seu posicionamento, e o Espírito Santo vai te dando essa sabedoria, porque os demônios também estão espertos lá na estratégia deles, tá? Eles também têm aquela. Eles também têm uma inteligência, né, muito grande, inteligência de guerra muito grande, eles são organizados, eles são estratégicos, traiçoeiros, então nós temos que ter sabedoria de guerra mesmo, hein? Tá entendendo, irmãos? É isso aí, né? Agora, como elaborar, né? Você então já definiu os alvos, dividiu responsabilidades, busca a direção de Deus, vai em frente, tá? E dessa formação e capacitação dessa equipe, nós queremos o quê? Aliás, na sua igreja, você tem que formar e capacitar os intercessores. Como você vai fazer isso? Tá? Tem que recrutar, né? Conhecer essa equipe e capacitar. Isso é óbvio, né? Mas como você vai identificar os intercessores potenciais na sua igreja? Convidando membros da igreja para se engajarem no ministério. Pode ser feito publicamente ou individualmente. O pessoal fala, não tem ninguém para intercessão, né? Ninguém quer interceder. Quer sim, irmãos. Começa a falar com um, com o outro, chama para uma reunião, quem sabe ele se sente à vontade, ele sente que é o lugar dele, anuncia publicamente, pede para o dirigente da congregação indicar pessoas que ele sabe que são de oração, e assim você vai formando esse time, né, essa equipe poderosa, né, que é um exército local que você vai ter aí. E é importante você, então, conhecer melhor essas pessoas. Para isso você tem que realizar entrevistas, né, saber quais as expectativas dela,
delas, e as habilidades, quais os dons espirituais que fluem, como que é o nível de oração dela, nível de intimidade com Deus, por que ela está ali, o que acontece fora da reunião, como ela se ela sente muito atacada, se tem muita retaliação, se ela se sente confortável, se ela se sente sempre pressionada na guerra. E assim você vai conhecendo quem está com você, para você poder orientar e até saber como dividir as tarefas de acordo com seus dons e maturidade espiritual, tá? Bom, e agora que você já tem as pessoas ali que você tem que integrar. Então, acompanhe de perto os voluntários que estão chegando, sabe? Conhecê-los, apresentar a estrutura e funcionamento do ministério, né? E também, além dos encontros de oração que você vai ter que fazer, que são a sua rotina, você vai também promover alguns encontros assim para fortalecer a comunhão, um café, quem sabe uma dessas reuniões, como é feito aqui em São Caetano, né? Tem uma vigília uma vez por mês, depois o pessoal ali come o lanche junto, né? Cada um traz um bolinho, um cafezinho, então além da oração, tem que ter também alguns momentos mais descontraídos para se conhecer, para poder conversar, para gerar, inclusive, desenvolver uma amizade entre eles, né, que isso é muito importante, tá bom? Você, então, fortalece a comunhão no seu grupo. E é necessário um desenvolvimento contínuo, ofereça treinamentos, reciclagens periódicas, porque você, como líder, tem que capacitar os seus intercessores, ok? E essa capacitação, nós vamos ajudar vocês dando apostilas, nós vamos ter de vez em quando alguns encontros como esse, né? Esse encontro aqui é mais genérico, mas vão ter encontros mais específicos, mais focados. E tudo nós passamos aqui, você repassa no grupo, entendeu? Então nós vamos passar por você algumas palestras, algumas coisas assim, que você vai repassando para o grupo, vai treinando o grupo, desenvolvendo as habilidades, enfim, incentivando sempre na oração, fortalecendo a unidade e a fé, amém? Isso é importante, muito importante, tá? Agora, outra coisa aqui que nós podemos deixar de lado, a questão do exemplo. O líder tem que liderar não só falando, né? Não só dando ordens, mas ele tem que ser o primeiro a praticar a intercessão, o primeiro a viver uma vida de oração, uma vida de santidade, certo? Então, seja o exemplo para o grupo, né? E viva na dependência de Deus. Reconheça que todo trabalho é sustentado pela graça de Deus. Irmãos, não temos capacidade. Nenhum de nós aqui fala, eu sei fazer, eu posso fazer. Não, é a graça de Deus. A graça capacita. A graça é esse ingrediente sobrenatural que vem do Espírito Santo e nos faz superar todos os nossos limites. Você vai muito além dos seus limites porque a graça de Deus atuando, ok? E sempre busca a direção de Deus, com certeza. Busca a direção divina, porque é do alto, né, que vem toda a sabedoria que nós necessitamos. Aleluia, aleluia. Roteiro de oração. Como aplicar o roteiro de oração? É um roteiro mensal, vocês já receberam. Se não recebeu, então entra no aplicativo da Muito Bíblico que está lá, né? Então você vai poder então ter seguir, né? Esse guia para você e seu grupo. Vamos falar um pouquinho do objetivo e estrutura do roteiro, né? Foi criado como? Porque nós falamos de unidade, irmãos. Né? Se cada grupo ora individualmente, cada um só olhando as suas necessidades locais, né, a gente perde a grande oportunidade de, como igreja Fomento Bíblico, que é um corpo no Brasil e nas nações, temos até Bom Martins aqui, que era de Angola, né? Então, assim, temos gente da África e de tantos lugares, de Portugal, Equador, Colômbia, Uruguai. Então, estamos unidos em oração. É importante a gente ter um roteiro. E o Conselho Geral da nossa igreja está nos passando mês a mês as prioridades de oração, tá bom? Então, vamos seguir esse roteiro que é muito importante. Como interpretar e aplicar as diretrizes gerais do contexto local? Então, os irmãos que estão com você no grupo, eles estão tão acostumados a orar só pela igreja local que vão estranhar um pouquinho no começo, tá? Mas vão ter que ter aquele momento também, falar, bom, é importante orar porque nós somos uma denominação, nós somos um corpo muito maior, nós não somos só essa congregação aqui. O intercessor está ali como se tivesse só aquele grupinho ali, a vômito bíblico, aquele grupo ali. Não, nós somos milhares e milhares. Né? Somos hoje mais de 70 mil membros no Brasil, fala-se 90 mil membros no total, no Brasil e no mundo, são milhares de intercessores. Nós temos, eu calculo, por baixo, uns 3 mil intercessores no avivamento bíblico. É muita gente orando toda semana, tá? E nós precisamos conectar com essas pessoas e para isso nós precisamos ter uma direção centralizada, né?
Outra coisa importante que o líder tem que ter em mente, como equilibrar os pontos do roteiro, que é um roteiro, né, que é passado para todo mundo, com as necessidades específicas da igreja local e as demandas da igreja local, e da igreja em geral. Então você tem as necessidades locais e as demandas gerais. Como equilibrar isso? Né? Precisamos ter equilíbrio, sim. Você não vai orar só pelo geral e nem só pelo local. Vamos equilibrar. Você tem sempre, no mínimo, 1 hora de oração. Então, aproveite bem esse tempo, administre bem esse tempo. Vamos dar sugestão para vocês, gente? Sugestão. Não vamos engessar, você vai ficar à vontade, mas comece sempre com adoração, né? Com consagração, ou uma palavra de abertura, ou até um hino de abertura. Cuidado para ficar cantando, tem até eu gosto muito de cantar, canta 3, 4, 5 hinos, né? Aí vai foi metade da hora da oração só cantando, né? Deixa para cantar no horário do louvor, lá do culto. Temos que dar abertura, né? Talvez um hino, se quiser, a maioria nem canta, né? Mas consagração, se entrega ao Senhor ali, confessa, se abre diante do Senhor, depois a adoração, adora, tem um tempo de adorar, porque aí você cria um ambiente para que o Espírito Santo possa se manifestar ali. A partir daí, então, vocês abrem o roteiro mensal e falam, gente, então nós temos aqui o pedido do mês, tá? Vamos orar para os pedidos do mês? Tem que orar sempre, toda semana. E tem o pedido específico de cada semana. A semana passada nós oramos o pedido da primeira semana, nós já estamos na segunda semana, ok? Não é, não é proibido você orar pelos pedidos da semana anterior também, se tiver tempo, mas agora o foco é os pedidos da segunda semana, preste bem atenção, né, no seu roteiro aí. Depois que você ficou aí 15, 20 minutos ou 30 minutos dentro dessa primeira parte no roteiro mensal, aí você fala, irmãos, agora nós vamos orar pelas nossas necessidades aqui. Aí sim, você já tem uma pequena agenda de oração, você já tem anotado ali, já sabe até de cabeça, que são coisas locais, né? Já tem ali na memória. Agora vamos orar, que tem as necessidades dos ministérios, das famílias, alguns pedidos específicos, as crises, conflitos, os desafios. Aí você vai fazer um clamor juntamente com intercessores para as necessidades locais, ok? Amém? Então é por aí, né, irmãos? Isso não é tão difícil que vocês já estão fazendo, com certeza. Né? Vamos lá, então. Estratégias para manter, né, para uma oração eficaz e direcionada. Manter o foco e evitar dispersões na intercessão. Sempre que nós estamos orando em grupo, é natural que as pessoas conversem, falem de outros assuntos, e você está falando das necessidades gerais, a pessoa já interrompe e coloca a necessidade local. Então, fala, calma, irmão, agora estou falando por esse ponto aqui, né? Tem que ter foco. Tá? Procure com jeitinho, sem ofender ninguém, sem indelicado, mas trazer sempre, conduzir o grupo de tal maneira que não perca o foco, tá? Porque são tantas coisas para orar também, irmãos, que se a gente ficar ali só solto assim, sem objetivo, sem um roteiro, depois de começar a orar e planejar porque orou, não é verdade? Tá? Então, é muito importante manter esse foco para evitar sair do assunto principal ali. Então, e também temos que estar alinhados não só com o roteiro, né, mas com o Espírito Santo. Né? Alinhamento com a palavra e sensibilidade com o Espírito Santo. Tá? Essa sensibilidade é importante, sabe, irmãos? Porque você não está engessado, você não está. O roteiro não é para te prender. O Espírito Santo pode conduzir de maneira diferente. Se eventualmente num dia ou outro você está no roteiro, tem que sair para fazer profeticamente algo diferente ou uma situação, fique à vontade, mas entenda se é realmente o Espírito Santo ou se é uma dispersão, né? Se é uma falta de foco, né? A gente vai falar, a gente começou a orar aleatoriamente que Deus estava dirigindo. Às vezes não é direção de Deus. Foi falta de foco porque não tinha um roteiro, não tinha um plano, não tinha um alvo, tá? Mas fique bem à vontade na sensibilidade do Espírito Santo, certo? Amém? Tá? São esses pontos importantes. Use também textos bíblicos e declarações proféticas no momento da oração, sabe? Depende de cada situação, você tem texto da palavra que confirma, texto da palavra que reforça, né, aquela situação, que te dá uma autoridade para orar. E também você pode aprender, né, e deve aprender a orar profeticamente, fazendo declarações proféticas, em nome de Jesus, tal coisa, né? Essa situação, em nome de Jesus, você profetiza a bênção, o milagre, a cura. Olha só, você está conduzindo um grupo de guerra.
são guerreiros, tá? Não é uma coisa passiva, Senhor, seja feita a tua vontade, sabe? Sim, mais com passividade. Não, Senhor, nós cremos na tua palavra, nessas promessas, e de acordo com essas promessas, nós declaramos isso, isso, isso. Você vai profetizando, tá? Ore profeticamente. É importante aprender a orar sem ficar só contando o problema para Deus, sabe? Tem gente que ora só contando o problema que Deus não soubesse. Senhor, tu sabes que o teu servo está doente. Senhor, tu sabes que a igreja está mal. Senhor, não, essa oração negativa e de contar problema para Deus não funciona muito, irmãos. Apesar de fulano estar doente, nós cremos na cura dele. Aí você ora pela cura, profetiza a cura e a saúde do teu servo. Então não ore o problema, ore a solução, tá bom? Você entendeu? Anota esse papelzinho aí para não esquecer. Nunca fique orando o problema. Apresente o problema, sim, não é pecado apresentar, mas ficar orando o problema, não. Apresente o problema e ore a solução. Senhor, está havendo uma crise no casamento tal, mas nós cremos na bênção daquela família, nas promessas de Deus para o teu servo, para a tua serva, não vai ter divórcio, não vai ter confusão, e nós repreendemos isso, e nós declaramos a paz e a bênção daquele lugar. Amém? Então você profetiza, orar profeticamente. É isso aí. Aleluia. Estão entendendo, irmãos? Eu estou falando meio rápido aqui, que o tempo é curto, né? Damos as boas-vindas, nosso aquele pastor André, lá de Cuiabá, pastor André, nosso companheirão aqui do GNI. Pastor André, bem-vindo. Aleluia. Graças a Deus. Oh, glória. Marita está dizendo, oh, glória. Aleluia. É isso aí, queridos. Não podemos perder tempo na oração, sabe? Ora, é um tempo preciosíssimo, tem que ter foco, né? Tem que ter foco, irmãos, tem que ter foco. Você tem que conduzir a reunião de tal maneira que passe 1 hora e eles não vão ver que passou. Tem que ser dinâmico. Senão fica cansativo, fica enjoativo, fica tudo bem parado. Não, tem que ter dinâmica, irmãos, tá? Nós temos reuniões de oração aqui na nossa igreja de 1 hora que você nem vai passar. Chama a igreja inteira, começa pontualmente ali, 20 horas, 21 horas termina, o pessoal nem sente, porque foi dinâmico, né? Então tem que orar com dinamismo, não pode ficar aquela coisa emperrada, né? Patinando. Não, vamos em frente, gente, tá? Oração dinâmica. Sobre o roteiro de oração, então vocês recebem o roteiro, né, que orienta, né, os momentos de oração, mas permitindo uma flexibilidade para leituras bíblicas, mensagens breves, interação ao vivo com o público, você então recebe o roteiro para realmente ser um guia ali que vai te conduzindo. Para você receber o roteiro, se você não recebeu no WhatsApp, aí você pode entrar no aplicativo do Avivamento Bíblico. Já está publicado, né? No aplicativo, você escreve assim no sua loja de aplicativo né, do seu celular aí, né? Android ou iOS, né, iPhone, IEAB Oficial, e vai aparecer lá Avivamento Bíblico. Aí você clica lá, baixa esse aplicativo, ele vai ter aqui os ícones onde você vai clicar para você abrir as janelinhas. Está aqui o roteiro de intercessão. Clica lá, vai aparecer, né? Você clicando aqui, né? Roteiro de intercessão, já vai aparecer, né, essa páginazinha colocar para você, que ele vai abrir aqui, ó, vai aparecer já esse banner, né, essa figura aqui, né? Então, aí você clica em cima dela, porque tem outras abaixo dela, mas é essa aqui que está valendo, é de março de 2025, e vai aparecer já um texto aqui, né, roteiro de oração, pequeno texto, e embaixo, rolando um pouquinho a página, tem assim anexos. E quando você clicar nesse anexo, né, que está aqui, vai abrir um arquivo em PDF que é o roteiro mensal de oração. Aí você fala, poxa, o irmão aqui do meu grupo não recebeu, porque ele não está no grupo do WhatsApp de intercessores, mas eu quero mandar para ele. É simples, você está vendo essa setinha aqui em cima, ó, em vermelho aqui? Isso, clica ali, vai estar já compartilhando, aí você manda para o WhatsApp dele. Então você compartilha o seu anexo para todo o seu grupo. De repente você já tem todos os intercessores num grupo só. Então você compartilha, já vai para o grupo todo de uma vez só. É muito simples, tá bom, queridos? Tá? Amém. Glória a Deus. Então, é isso aí. Seguindo aqui, vocês então vão entrar no roteiro de oração. Eu desmembrei aqui em pedaços, em partes, a página inteira. A primeira parte de cima tem mais uma introdução, um cabeçalho, né? Chamando a atenção de vocês para a oração e explicando que tem uma oração por todo mês, mas também temos orações para cada semana, ok? Então, na oração do mês, temos 2 itens importantes esse mês de março. Um deles é a campanha para salvar uma vida. Que campanha é essa? Porque no mês de abril é um mês de evangelismo. Teremos os cultos temáticos,
O primeiro domingo é para convidar os familiares, o segundo domingo é convidar os amigos, o terceiro domingo convidar os vizinhos e o quarto domingo convidar os colegas de trabalho. É totalmente evangelístico. E esse mês de março é preparação. Então estamos orando, Senhor, salva as almas, Senhor, meu amigo, meu vizinho, quem sabe você já até mandou o convite para eles, está aguardando então que eles venham, né, seus colegas de trabalho, familiares, enfim, que venham participar, né, desses cultos temáticos. Outro assunto importante, nós estamos orando durante esse mês, é uma intercessão especial pelo mundo muçulmano. O que acontece? Esse mês de março, eles estão no mês sagrado do Islã, que é o Ramadã. E nesse período, irmãos, eles não comem nada, nem bebem nada durante o dia inteiro, desde o nascer do sol até o pôr do sol. Isso não é quem quiser, todo mundo, é obrigatório, criança, jovem, homem, mulher, velho, todos, todos, todos. Tá? Eu já estive em país muçulmano em época de Ramadã, gente, fecha tudo. Durante o dia não tem restaurante, não tem nada, nada, nada. Eu só não passei fome que tinha já agendado um restaurante para alguns turistas que estavam no grupo. Esse restaurante foi fazer comida só para nós, né? Mas os garçons não comiam, nem cozinheiros, ninguém comia, só nós que éramos estrangeiros que estavam ali. Os muçulmanos não podiam comer, até se eles comessem tem penalidades graves, tá? Então é muito sério. Agora, eles não só ficam sem comer, eles têm as orações, as invocações, e ali então cria toda uma atmosfera espiritual que vocês sabem como que é. É uma guerra. Tá? Isso intensifica os poderes das trevas. É porque nós estamos orando, Senhor, converte esse povo, eles possam ouvir o teu evangelho. Tá? São quase 2 bilhões de muçulmanos hoje no mundo, chega a 25% da população mundial quase 50 países que eles estão quase 100% lá. Então, é muita gente. E todos eles fazem o Ramadã. E nós cristãos, que quase não jejuamos, né? E achamos que não precisa jejuar, e a gente tem preguiça de jejuar, mas está errado, né, irmãos? Se pôr lá para uma Maomé jejum o mês inteiro, a gente ia para Jesus tinha que ser mais, né? O que vocês acham? Vamos proclamar aqui no nosso grupo, em vez de 30 dias, 60 dias de jejum. Alguém diga amém por 60 dias? Para o Alá vai 30, mas para nosso Jeová vai 60 dias. Acho que eu estou brincando, né, irmãos? Que nós não aguentamos essas coisas, não, né? Nós não somos tão fortes assim, né? Que pena, que pena. Mas estamos aqui pela graça de Deus, amém? Aleluia. Guerreiro não pode ter moleza, não. É guerra mesmo, tá? Bom, então nós temos depois 4 semanas de oração. A semana passada foi a primeira semana, oramos pelo crescimento, evangelização e conversão de vidas. Agora já estamos na segunda semana, que começou hoje, estamos orando por missões e expansão da igreja. Que esses itens aqui são importantes, a plantação de novas congregações, expansão das ações missionárias e avanço até da mídia e tecnologia no reino, porque hoje tem muito trabalho, como esse no GNI, principalmente outros trabalhos de evangelização através da internet. Possamos aproveitar com excelência essas ferramentas. Amém? Glória a Deus. Terceira semana, que será a próxima semana, semana que vem, unidade, liderança, fortalecimento espiritual. Esses itens são importantes, ó, renovo espiritual, avivamento, fortalecimento da liderança, unidade da igreja. E na quarta semana, nós temos aqui, então, mais especificamente sobre santificação, família e sustento da obra. Olha só, o item 11, santificação e compromisso com a palavra, para que a igreja permaneça firme na sã doutrina e na busca da santidade. Item 12, famílias fortalecidas, para que lares sejam restaurados e pais e filhos vivam segundo os princípios bíblicos. Pois temos aqui multiplicação dos ministérios, para que Deus levante mais servos dedicados em cada área. Depois temos provisão financeira para os projetos da igreja, para que Deus venha suprir todas as necessidades para a obra continuar crescendo. Amém? Então, esse é o nosso roteiro de oração, que está aí para a gente, então, aplicar diariamente, enfim, nas suas reuniões de oração. Amém? Glória a Deus. Tudo bem? A Roberta chegou também, a Roberta Alves Santana, bem-vinda, Roberta, glória a Deus. Queridos, vamos lá. Nós aqui, como líderes de intercessão, como grupo e equipe do GERI, temos alguns desafios. Vou passar para vocês, porque não pode ficar esse peso só sobre as minhas costas e no pequeno grupo, todos vão se compartilhar esses desafios. Quais são? Vamos ver. Bom, lançaram uma campanha anual de oração alinhada ao tema 2025, mais oração e trabalho. Até ontem nós estávamos na live aqui, na videoconferência, e houve uma sugestão interessante, né, para a gente fazer
Um relógio de oração nacional, né? Ou quem sabe até mundial. Olha só que ideia interessante, né? Talvez um dia por semana um relógio. Esse relógio ser aplicado não só para o grupo de intercessão, mas para todos os membros da igreja. Vou levar essa sugestão para o Conselho Geral. Olha só. Quem sabe vai ser aplicada aí já uma campanha anual, ok? Também nós temos que organizar um encontro nacional, que vai ser uma live, vai ser online, né, uma conferência online, envolvendo todos os intercessores de todos os campos e congregações. Nesse evento, vocês têm que trazer todos os seus intercessores, tá bom? Nós vamos marcar provavelmente para um fim de semana de abril, ou de maio, talvez de maio, e estamos nos preparando para isso. Vai ser uma super live, né? E vai ser maravilhoso, porque nós vamos envolver todos os intercessores, virão milhares de intercessores participando aqui. Vai ser maravilhoso mesmo, ok? Então, são dois desafios grandes: lançar a campanha anual de oração e fazer o encontro nacional, que estamos já preparando, já organizando, pensando numa data, pensando no bom momento para fazer isso. Nós estamos pensando nos treinamentos online que nós vamos fazer daqui para frente. Tá? Eu não sei se vai dar para fazer um por mês, pelo menos, para vocês. São treinamentos para os líderes de intercessão. Dependendo do tema, nós vamos abrir para todos os intercessores, para participar à vontade, sempre, como convidados. Mas é especialmente para vocês, tá? Quais são os temas, né? Base bíblica da intercessão, tipos de oração e intercessão. Isso aí é base bíblica, é coisa que vocês já sabem, mas é bom reforçar. Mas aí entrando num assunto mais prático também, como ouvir a voz de Deus na intercessão. Aqui já implica, sabe no que, irmãos? Nos dons sobrenaturais que envolve a intercessão, discernimento de espírito, né? Dons proféticos, palavra da sabedoria, palavra da ciência. E quando vocês então estão conectados e usando esses dons, essas ferramentas espirituais especiais, Deus começa a falar no grupo. Porque às vezes você está orando por um problema, aí Deus dá um discernimento qual a causa do problema, né? Ou qual a solução do problema. Ou através da palavra da ciência, mostra o que está escondido através daquele problema. Ou através da palavra de sabedoria, dá um direcionamento para orar daquele problema. Estão vendo como é importante, né? Ou profeticamente, vocês então proclamam, né, o que deve acontecer, os decretos de Deus sobre aquele problema. Então, ouvir a voz de Deus é essencial quando você permite o Espírito Santo trabalhar através dos dons, tá? Então, a oração não fica só ali dentro da sabedoria humana, da nossa limitação. Não, aí o Espírito Santo começa a agir no sobrenatural, tá? E a partir daí você começa o quê? Identificar e derrubar fortalezas espirituais. Vamos explicar o que é fortalezas espirituais, tipo fortalezas na mente, fortalezas na família, fortalezas até territoriais que estão aí, que vocês vão aprender a lidar com elas e identificar, né? Bom, intercessão pelas nações e governos, que nós somos avivamento do Brasil no mundo. Temos que entender que nós temos que dar cobertura para nossos irmãos. Nós temos famílias no Vietnã, famílias em vários estados da Índia, lá na África, em vários países, aqui na América do Sul. Como orar pelas nações, conquistar as nações, o que acontece nos sistemas de governo, como que Deus pode, então, abençoar a sua igreja né, em todos esses territórios aí, que tem principados e fortalezas específicas, nós vamos saber como orar. E também intercessão alinhada, a que chama de tempos e estações, quer dizer, é o kairós de Deus, né? Orar alinhado com o mover de Deus na história, como Deus está se movendo. Porque muitas vezes muitas vezes nós estamos orando, mas fora do tempo de Deus, proclamando alguma coisa tentando profetizar alguma coisa que Deus não vai fazer agora, né? Ou esperando que vai acontecer muito tempo depois, coisa que Deus já quer fazer. Então, assim, está alinhado também com o tempo de Deus, o kairós de Deus, aquele momento de Deus, entender como que Deus está fazendo naquela situação, e o kairós lida com quando fazer, né? O tempo de Deus, amém? Então é isso aí, gente. Temos esse programa para vocês, para passar para vocês, que vai falar mais sobre treinamento, ok? Graças a Deus. Falando um pouquinho sobre o GNI. O que é o GNI? Que se falam tanto por aí. O que é esse grupo, né? É o Grupo Nacional de Intercessão. Uma rede de intercessores, pastores, líderes, voluntários que conduzem turnos de oração online a cada hora, através das plataformas Facebook e YouTube. Então, a programação acontece 24 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Tá? E nós queremos fechar essa grade, tá? No momento, nós temos alguns horários abertos, precisamos da ajuda de vocês.
Vocês que estão aí, pega 1 hora por semana, 2 horas por semana, ajuda a gente, tá bom? Tá? Nós precisamos de mais voluntários, colaboradores para assumir alguns horários, alguns turnos de oração. Isso é muito importante, você participar, não só assistir de vez em quando, mas ser responsável por um turno de oração, por que não, né? Amém? Quando começamos o GNI, era só eu e o pastor, depois o pastor Alex, depois foi aumentando. Em pouco tempo nós estamos fechando 24 horas de oração. Até porque foi o tempo da pandemia, o pessoal acho que não tinha para onde ir mesmo, tinha que ficar por aqui na internet. Mas depois continuamos, nunca mais paramos, ó, desde a pandemia. Já faz 4 anos, né? Estamos aí juntos, orando, orando, orando. Tá? Então, e agora faz parte da assessoria da presidência do Avivamento Bíblico, tem o compromisso de fortalecer e organizar a intercessão em nível nacional e mundial, certo? Bom, então você, líder amado, líder, né? Você, líder amado e amada, né? Você é indispensável. Então, qual a importância da participação desses líderes do Grupo Nacional de Intercessão? Primeiro, nós estamos promovendo a unidade na oração. Muito importante, né, irmãos? Cobertura espiritual para as lideranças e ministérios. Porque nós oramos por todos os pedidos que vêm, né, de liderança geral, ministérios locais, nós oramos pelas famílias de pastores, famílias do modo geral. Às vezes tem semana que nós oramos só pelas crianças, outra semana só pelos jovens, outra só pelos diáconos, tem semana que nós oramos só para o Ministério do Louvor, e assim por diante. A gente vai, cada semana, nós vamos ter tempos de oração diferenciados, cobrindo todos os ministérios. Né? E uma coisa importante, que é a oração ininterrupta. A gente procura, e o nosso alvo é ter 24 horas de oração de segunda a sexta-feira. Então, é um altar permanente de oração. Olha que bênção, um altar permanente de oração, certo? Aleluia. Graças a Deus. Aí, nós sabemos que vai acontecer com o fortalecimento dos intercessores locais. Porque a pessoa já participa no local, quando ele se agrega no GNI, ele começa a sentir parte de um corpo, né? Do corpo da Igreja Avivamento Bíblico, no sentido amplo, né? Do geral, ele se sente dentro dessa força. Então tem gente lá no Rio Grande do Sul, mas está unido com aquele que é lá do Rio Grande do Norte, unido com aquele que é de Rondônia, outro é de Manaus, unido com aquele de Santa Catarina, então a gente sente entrelaçamento. Eu sugeri uma grande família, né, de intercessores que se comunicam entre si e se conhecem, tá? É uma bênção muito grande, você tem que participar, tá? Então, os líderes de intercessão do Avivamento Bíblico devem se engajar ativamente no GNI, não apenas como espectadores, mas participantes ativos, intercedendo com fervor e constância, ok? Ao fazer isso, você vai fortalecer as igrejas locais também, e vai contribuir para o fortalecimento da obra de Deus em nível nacional e mundial. Esse é o objetivo, tá? Amém? Glória a Deus. Seguindo aqui, amém. Amém, queridos? Deus abençoe ricamente, obrigado pela participação. Vou mandar para vocês uma enquete do grupo, depois vocês respondem, tá? Alguns dados do seu grupo de intercessão, alguns dados, alguma participação também aqui nos treinamentos, porque no final do ano vai ter até um certificado de participação, tá? Então, quem estiver participando aí, não perca a sequência para ter um certificado. E se você perder a sequência, não vai ter certificado. Então, Deus abençoe os irmãos. Estamos despedindo aqui. Um beijo no coração de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus pela vida de vocês, viu?